Você comentou que a gente estava no limiar de uma revelação cósmica extraterrestre. Toda a história humana está alicerçada nesse fato. Continuam todas as luzes acesas a qualquer momento. Mas nesse primeiro contato eles vão ficar X horas, não vão descer na Terra. É só para que todos os olhos saibam, né? Como é dito no Apocalipse, todos os olhos o verão. Nessa sua apresentação lá no Jô, você comentou que a gente estava no limiar de uma revelação cósmica extraterrestre. Isso. Você falou isso na época, então você falou isso há uns, sei lá, 20 anos. uns 20 anos, vamos arredondar, uns 20 anos. Então você falou lá, deixou o pessoal meio alarmado, falou, ó, tá se aproximando, tá chegando. O bicho vai pegar. Tá chegando o momento. Passaram 20 anos, a gente tá mais próximo, mais longe, avançou, não avançou? Como é que a gente tá hoje? Estranhamente, do mesmo modo, ainda que com a temperatura no grau máximo. Esse processo ele não é simples de ser entendido. Se a gente fosse falar no oba-oba, ficaria bem fácil. Mas o oba-oba aí passa por muito sangue, suor e lágrima de muitas espécies que foram sendo urdidas na evolução cósmica, né? E assim, na hora em que a gente olha para a história humana, a gente vê que lá atrás é esse? No primeiro momento em que os seres humanos forjaram algum entendimento sobre o sentido da vida, isso a gente chama hoje de mitologia, quando na verdade são compêndios maravilhosos que falam de um momento em que existia um conjunto de portais abertos entre a Terra e um universo vizinho. E qual o problema? Todas essas mitologias elas foram canceladas pelas religiões que depois surgiram, disseram que essas mitologias não eram reais, mas essas próprias religiões terminaram todas elas dizendo que no futuro alguém teria que vir para, entre aspas, fazer um fechamento de um ciclo. Então, os muçulmanos continuam esperando o Avatar Kalki, os judeus continuam esperando a vinda do Messias porque não aceitam que aquele cara derrotado, crucificado na cruz tenha sido o Messias, ainda que este cara tenha afirmado que retornaria não na condição humana, mas na sua forma cósmica. Aí entra a questão de Sofia. Sofia seria a personificação da sabedoria. Então, assim, essa questão extraterrestre, se tomarmos por isso o entendimento de que seriam seres que vivem nesse nosso universo biológico e para cá se deslocam em naves, mas nós temos também seres de um universo extrafísico que passam por portais e que também são extraterrestres, Sim. só que de uma outra categoria. Claro, claro. Então, toda essa turma antes convivia com seres humanos, houve um problema, os humanos ficaram isolados, presos numa situação de controle, e agora é o momento de serem reintegrados. Aí nós estamos discutindo que, em que momento isso vai se dar? Né? Segundo o contexto profético, a única segurança que se tem é o que foi anunciado no Apocalipse. Mas quem diabos entende o Apocalipse? Mas no Apocalipse é impressionante, está lá descrito, nos capítulos 17, 18 e 19, os últimos acontecimentos que aconteceriam antes do sétimo anjo tocar a sétima trombeta, e aí o primeiro contato oficial de seres extraterrestres com os humanos ocorreria ou ocorrerá. E que acontecimentos eram esses? A queda da Babilônia. E o que é a queda da Babilônia, quando você lê o Apocalipse, interpreta? A queda das duas torres do World Trade Center, que já faz 20 anos, ou mais. Mas está lá. E as descrições de que os marinheiros ao longe, vendo a Babilônia caída e a fumaça, ou seja, até aquilo que a gente viu na TV está lá descrito. Né? E no entanto, 20 anos se passaram e as coisas para nós humanos parecem que nada aconteceu.
E, de fato, no sentido público, o primeiro contato oficial que todo mundo verá, como o Apocalipse diz, ainda não aconteceu. Só que várias outras coisas nesse sentido, cada dia a quantidade de avistamentos, a quantidade de aparição de OVNIs, de OSNIs e outros objetos aí não identificados, e o pior, fatos paranormais, literalmente, fora da normalidade, que não são produzidos por esses astronautas biológicos, mas por esses astronautas desse universo vizinho. Eles estão produzindo inúmeros fenômenos, infelizmente estão, inclusive, modificando o patamar do pensamento humano. É um problema seríssimo. E, assim, os governos estão sem saber o que fazer. Não se tem mais no apoio da psicologia, da psiquiatria, instrumentos disponíveis para se cuidar de uma série de doenças psíquicas que as pessoas simplesmente estão apresentando. Então, assim, o que é que falta? Realmente não saberia dizer. Mas, a princípio, não falta nada. É uma questão de pouquíssimo tempo em termos daquilo que a gente pode contar para que esse primeiro contato aconteça. Toda a história humana está alicerçada nesse fato, de que nós sofremos um bocado nesse isolamento, mas em algum momento chegaria esse ser de fora para dar um recomeço à vida humana. A vida que nós tivemos até hoje não foi a vida programada em algum sonho de alguém. Foi a vida possível depois de uma série de acidentes que ocorreram lá atrás, que se quiser a gente fala deles. Mas, em resumo, sendo bem objetivo com sua pergunta, a qualquer momento, entre aspas, a vinda de Sofia, do tal Cristo cósmico, que seria a prometida vinda de Jesus na sua forma cósmica, ou seja, como um ser de fora, e qualquer ser de fora a gente chama extraterrestre. Então, o conceito extraterrestre se encontra com a questão religiosa nesse ponto. Quando é que isso vai se dar? Continua, entre aspas, continuam todas as luzes acesas a qualquer momento. Você acha que se tivesse, que é o fator William Bonner, que a gente chama aqui nesse programa, o dia que o William Bonner, boa noite, meus amigos, os extraterrestres existem, o que você acha que ia acontecer? Aí está feita a informação oficial. Oficial, mas você acha que ia ter pânico, mortes, suicídios, qualquer coisa assim? Olha, em 2002, os cientistas se reuniram em Essex, na Inglaterra, para discutir exatamente isso. O que diabos nós, cientistas, no dia em que tivermos certeza, né, tipo James Webb agora, está conseguindo tirar fotos formidáveis, e o trabalho da Agência Espacial Europeia e da NASA juntos podem descobrir uma bioassinatura lá fora, né, ou seja, a assinatura da vida biológica lá fora. Como a humanidade irá reagir? Eles não chegaram a nenhuma conclusão. Mas o que se sabe é que depois dessa reunião, o chamado disclosure, o processo de descobrir as coisas, de revelar, de abrir, começou a ser feito por vários governos, né? E assim, pressupõe-se que os seres humanos, por frágeis que estejamos, no sentido de lidar com a verdade, de fazer a leitura da verdade, mas devido à arte, devido a filmes, devido a séries, todos nós já estaríamos preparados para lidar com isso. Mas ninguém tem certeza. Porque falta o William Bonner ou alguém que represente a versão oficial para as pessoas, diga alguma coisa. Mas aí eu acho o seguinte, a gente, por exemplo, a gente tem o seu caso aqui. O seu caso, o contato alienígena, extraterrestre, espiritual, tudo bem que você nega um pouco isso, mas assim, não te trouxe nenhum malefício, a não ser os seus infartos. Que já é um grande malefício. Não, mas assim, pelo que eu entendi, não te levou a pânico, a loucura, a saques, a violência, nada disso. Assim, você teve 2 infartos, mas
Mas tudo bem, mas né, E minha cota particular de convivência é desagradável, que não seria com a humanidade como um todo. Mas então assim, eu acho que assim, você já é um exemplo do que aconteceria. Sim. Eu acho. Talvez alguém infartaria. Mas, acho que não sei se suicídio, pânico, loucura. Talvez não. O novo é sempre assustador, ainda que Total. possa ser agradável. Mas só por ser novo nos assusta. Né? E se vocês me permitem, o nosso amigo Jesus, ressuscitado, ele dizia algo que quando estava vivo entre os homens ele não costumava dizer, mas ressuscitado ele começou a dizer. O quê? Que entre os humanos poucos buscavam a verdade, mas aqueles que buscavam nunca deixavam de buscar. E de tanto buscar, um dia iriam encontrar. Mas quando encontrassem, ficariam estupefatos. Depois se acalmariam e depois reinariam sobre o processo. Qual é a coisa estranha aí? Jesus não disse que os seres humanos, quando descobrissem a verdade, iriam sair dando pulo de alegria. Iam entrar em pânico, iam ficar estupefatos, iam ter sustos. Né? Por quê? Seja o fato de estarmos isolados, seja o fato do Criador não ser quem a gente pensa que é, seja, entre aspas, a situação da condição humana que está sendo obrigada a ser cobaia de um processo que nem imagina, seja o fato da gente estar dentro de uma matrix, alguns na pílula azul e poucos na pílula vermelha. A pílula vermelha espanta quando você toma. Né? Então, de fato, é um problema. Não é tão simples o rebanho humano ter essa notícia de William Bonner, ou seja quem for. Não é tão simples. Torno a dizer, os cientistas estão estudando isso e não chegam a conclusões maiores. A conclusão que eles chegaram é vamos soltar devagar, e estão soltando devagar. Todo ano, algum governo, uns 3 meses atrás, o governo norte-americano, mais uma vez, soltou. Barack Obama deu entrevista dizendo, olha, talvez já seja a hora de nós humanos levarmos a sério essa questão extraterrestre. Então, assim, isso tudo para quem faz o mínimo de leitura da realidade já está dito, né? Mas, para o rebanho humano, sempre tem um grau de complicação. Mas eu torço que seja isso que você está dizendo, que a gente consiga sobreviver numa boa. Mas o choque de realidade sempre tem efeitos colaterais. Mas, assim, pelo que a gente conhece desses seres, né, desses seres extraterrestres aí, né, dessas raças alienígenas, eles são isentos de moral, de sentimento, né, Infelizmente. da empatia. Você acha que um encontro ele traria muito benefício evolutivo para a espécie humana ou seria só mais uma convivência tumultuosa? Não traria. Esse é um dos problemas que mais dói no meu coração. Se é verdade, se é verdade aquilo que eu imagino saber desses seres, eles disseram que a primeira vinda de Sofia vai ser nos termos em que foi dito no Apocalipse. Imagina uma nave, não sei se vocês se recordam, mas no Apocalipse tem uma hora que um anjo leva João com uma vara de medir para medir algo que no Apocalipse é chamado a Nova Jerusalém, que na verdade era a casa que voava do Senhor. Ou seja, uma nave. A nave em que casa Jesus que voava do voltaria a Jerusalém Celeste. E a medida lá que é apresentada em côvados dá basicamente o tamanho da metade de uma lua cheia. Então, essa nave, Jerusalém Celeste, se ela ficar à distância da Terra que a lua fica, aos nossos olhos, ela parecerá uma lua cheia pela metade. E é isso que esses seres disseram, que várias naves do Mestre Jesus ou de Sofia iriam parar a essa distância da Terra porque não tem como você soltar míssil, não tem como atirar. Mas nesse primeiro contato eles vão ficar X horas, não vão descer na Terra. É só para que todos os olhos saibam, né? Como é dito no Apocalipse, todos os olhos o verão. O que eles estudam é mandar uma mensagem em 10 línguas.
das várias dos vários idiomas da Terra, Uhum. escolher uns 10 e mandar uma mensagem. Mas não é uma só visita, são várias. Na medida em que as gerações humanas forem se substituindo, porque a atual é totalmente movida pela fé, pela crença, vai tomar um choque grande. Até porque o nome de Deus e de Jesus foi sequestrado por um monte de gente esperta, sem escrúpulo, e fazem disso o que querem. Então, assim, eles me disseram que seriam vários encontros quando a humanidade, entre aspas, as gerações futuras estiverem preparadas, aí um contato de pousar, apertar a mão, sei lá, quando existir um conselho planetário, não um governo planetário. Tem que existir governos em tudo que é lugar na Terra, mas um conselho que represente esses governos frente ao cosmos. Isso é uma das lutas que a gente deveria ter, mas a vida não permite. Então, nesse ponto, a Terra vai ser reintegrada, que é o primeiro livro que eu lancei, o nome é Reintegração Cósmica, que é exatamente o conceito do planeta estar isolado durante tanto tempo, devido à rebelião de Lúcifer, que é um outro tema instigante, e agora, com a vinda de Jesus, o primeiro contato oficial, né, a Terra seria reintegrada ao cosmos, mas isso demanda muitos contatos para que a humanidade vá se acostumando. Não é de uma hora para outra. Esses livros seriam a preparação para aquela turma que está presa e, de repente, vai ser reintegrada à convivência cósmica. Basicamente, esse é o conceito que eles dizem, não vai ser de pronto. Ainda assim vai ter efeito colateral, porque sempre tem. Ah, sim. Então seriam naves, assim, a aparência que elas teriam seria algo em torno de um palmo, assim, vai, que é o que a gente vê a Lua, é isso? Elas estariam distância lá. com a distância. Sim, lógico, elas, sei lá, teriam quilômetros de distância. Cerca de raio. 4.000 quilômetros de diâmetro. Aí estaria tão longe que ela ia ficar do tamanho de uma Lua. Isso. Assim. E aí seriam várias espalhadas pelo planeta. Eles até dizem, durante 9, 10 horas. Para que ninguém tenha dúvida. E talvez mensagem. Aí, outra visita, outra visita, outra visita, outra visita. Seria um processo pedagógico, educativo.